brasileiro está interessado no amor de Vini Júnior com Virgínia Fonseca, que é um amor real, mas que parece líquido. A paixão dura até 24 meses. Estudos apontam para isso. Depois ela se transforma, né? A gente fantasia o que é o amor. Fala do amor, mas sem compreender o que esse afeto pode causar. A gente precisa aprender a gramática do amor? Quando a gente começa um relacionamento, a gente vai fazendo combinados que a gente pode entregar para a pessoa. E o que a gente não pode. Repressão sexual geraria violência. Muita repressão sexual são sociedades muito tensas. Estão muito em estado de guerra permanente. O amor é mais livre, as pessoas recorrem menos à violência como recurso para resolver conflito. Seria preciso criar um Ministério do Amor? A fantasia do super-herói é um problema. Homem de Ferro é um super-herói que, no lugar do coração dele, tem um protótipo bionuclear. O que representa o coração? Capacidade de amar. Aí pega o Incrível Hulk. Ele quebra tudo quando tá irritado. Esses garotos querem ser heróis o tempo inteiro. Talvez sejam grandes brigões. O amor efêmero é uma forma que a gente deve aceitar como possível e talvez até desejável? Meu convidado é um filósofo sorridente e carismático que celebra casamentos usando bênçãos inspiradas e poesias encantadas. E além de emocionar os convidados, ele se ocupa de ensinar os amantes a amar melhor, de maneira mais efetiva e afetiva. Mas o que é o amor, afinal? Quantos tipos de amor existem? E como podemos entender melhor esse sentimento que nos aperta o peito, causando euforia, nervosismo e até perda de apetite? Adrenalina, dopamina, serotonina, ocitocinina. Sejam muito bem-vindos! Desde os tempos de Eurídice e Orfeu até agora, quando o romance real de Vini Júnior e Virgínia Fonseca causa mais espanto e encanto do que qualquer amor de novela. Meu convidado se dedica a estudar nossos sentimentos não só com um olhar filosófico, mas também neurológico e psicanalítico. Renato Nogueira, pode entrar. Professor, os filósofos da Grécia não eram todos que escreviam. Não. Escrever uma coisa da filosofia moderna é um mecanismo que veio depois. Por que a gente tem muito Platão escrito, mas não tem outros? É porque a questão do... Por exemplo, Sócrates. Sócrates não escreveu, né? Existiu Sócrates? Então, tem duas hipóteses, duas correntes. Uma corrente atesta, assim, a sua existência, e outra corrente não tem como comprovar. Então, são indícios. Ele é um personagem de Platão. Essa é uma corrente também. Eu não sei porque eu tendo a acreditar nessa. Pode ser, mas ele aprendeu com alguém. Um mestre, talvez vários mestres tenham sido Sócrates dele, né? De um, de outro, de uma aula, de um teatro grego, ele foi trazendo coisas. Pode ser. Professor, na Ágora, os filósofos ficavam próximos uns dos outros? Sim, conversavam. Pode se aproximar um pouquinho? Vou trazer a sua cadeira? O microfone bem perto de você. Boa, obrigado. O microfone gosta muito de você. Melhorou. Ele gosta de ficar perto, como um amante para essa nossa tarde. Sim. Obrigado por essa reposicionar, fica melhor. E essa ideia, né? A gente tá o tempo inteiro, tudo já tá gravando, já tá acontecendo. Eu não sei. Já tá gravando? Alguém sabe se tá gravando? Não, vamos fazer o seguinte, não sei se vai gravar hoje. Vamos começar a conversar. E na hora que gravar, gravou. Não, muito bom. Então, eu tava falando disso. Você tá falando sobre isso, a filosofia, por favor, fale. Não, tô eu muito queria emocionado. Começar no ABC. Eu queria começar. A emoção é conosco, né? Eu já te conheço um pouco para saber que as suas emoções estão sempre vivas. Bom. Eu acredito muito que a conexão faz o mundo melhor. Eu estou investigando teorias que vão dizer o seguinte: se você tiver com emoções mais positivas solares, ela vai contrabalançar com emoções negativas. Emoções que podem ficar, assim, você ficar com medo, só ficar na defensiva. Se você tiver com mais, digamos, espontaneidade e num espaço emocionalmente seguro, os seus talentos aparecem muito mais. Isso vai ter impacto em tudo, não só no amor, né? Em tudo. E tem um estudo, por exemplo, falando de sociedades que não têm repressão sexual é menor, como a qualidade de vida é maior. Exemplos a nórdicos? Violência. Não, um exemplo é Micronésia, Ilha do Pacífico. Esse é um exemplo. Micronésia ninguém sabe o que é a conta? Tá, obrigado. Micronésia é um conjunto de ilhas no Pacífico que tem ali algumas populações locais. Essas populações, quando foram investigadas, né, no estudo Manuel Mateu, ele percebeu que não tinha ali dados de muita violência. Ele percebeu uma sociedade muito livre sexualmente. Que tipo de cultura? As pessoas se amam. É uma cultura
Não pode ser uma cultura que ela tem elementos que são daquela região ali do Pacífico, então tem coisa, por exemplo, da Oceania, parecida, por exemplo, e coisa daquela região do norte, do sul da Ásia. E essas populações são populações que chegaram até lá. Não, começaram a habitar dessas regiões diferentes. Então qual é a conclusão? Quando o amor é mais livre... O amor é mais livre, as pessoas recorrem menos à violência como recurso para resolver conflito. Repressão sexual geraria violência. Essa é a hipótese. Muita repressão sexual são sociedades muito tensas, estão muito em estado de guerra permanente. E aí a teoria é aquela. A teoria neomalthusiana, que a pessoa acha que tem pouco recurso para muita gente. Tem que disputar o recurso. E tem culturas que compartilham o recurso. Isso faz com que tenha um espaço de mais segurança. A teoria tá aí, os dados estão aí. Mas ninguém quer seguir teoria nenhuma. O que quer seguir o negócio? Gente, tá funcionando, funciona. É só olhar assim, ó, aqui é real, pode acreditar. O pessoal não leva a sério. É por isso que a gente precisa ser letrado em amor? A gente precisa aprender a gramática do amor? Eu acredito que sim. Eu tô nessa aposta. É minha aposta teórica. Como é que é? Como é que isso se dá na realidade? Vamos lá. Se é que se dá, né? Vamos lá, boa questão. As pessoas vão ter mais consciência afetiva. Não quer dizer que a gente vai ter uma garantia de falta de tensão, de conflito. Eles fazem parte da vida. Só que quando as pessoas têm, digamos assim, uma capacidade de fazer mais manejo dos seus afetos nas suas relações, elas podem estabelecer, essa é uma hipótese de trabalho que eu tenho feito, que é uma relação de você ter muitas emoções, muitas interações positivas, mais interação positiva do que negativa com as outras pessoas. As interações negativas, elas vão gerando mais rusgas, mais tensões. Então, apareceu um problema, a gente vai resolver. Mas temos que achar uma saída que fiquem todos confortáveis. É o que eu defendo, a zona de conforto. Essa situação, as pessoas vão ter mais tranquilidade para trabalhar. Então vai ter aquilo que o pessoal chama, que a gente chama no mundo corporativo também, de segurança psicológica. É um espaço onde as pessoas agem e atuam sem medo de serem ridicularizadas por alguma coisa que elas não conseguiram fazer bem, que estão aprendendo, por exemplo. Então você tem um espaço de conforto. Então quem está aprendendo vai aprender, tem espaço para isso, quem já sabe ensina, as pessoas trocam e criam estratégias para ficar todo mundo ali o mais confortável possível. Nas escolas, o que a gente aprende nas escolas? A gente tem uma educação socioemocional, a gente discute isso nas escolas, como isso aparece. Isso dá para fazer, política pública. Aí você melhora a situação de um pai, vou dar um exemplo de parentalidade. Falei isso, pai, vamos falar de pai, parentalidade. Tem um estudo que fala em 4 tipos de pais, a grosso modo, que é o pai permissivo, o pai autoritário, negligente e participativo. O pai autoritário, ele controla bastante, mas é muito pouco afetuoso, né, de receber. O pai negligente, ele não é nem afetuoso e nem controla. O pai permissivo é muito afetuoso, mas não tem controle, não tem limite para a criança. O participativo seria aquele que consegue fazer um equilíbrio. Estou tentando me encaixar aqui, eu acho que eu estou nesse último, acho, mas meus filhos podem dizer que não. É nosso esforço, eu fui esforço com minhas filhas também, cara, uma luta. E aí, pessoas não sabem sobre isso. Não custa nada ter uma apresentação, um workshop, uma encenação, um teatro. Quando o pai vai fazer o pré-natal com a companheira, vai ali. Essas coisas são coisas poucas que um dinheiro público consegue fazer. Contratos profissionais, pega especialistas, custa nada. Seria preciso criar o Ministério do Amor? Eu acho que o amor vai atravessando um pouco de tudo, né? Atravessa um pouco de todos os lugares. Assim, minha hipótese, a minha teoria é que o amor é um afeto catalisador de bem viver. Na química, a aula de química que a gente lembra na escola, quem lembra a aula de química na escola? Aqui tem aquela coisa, o catalisador, ele melhora a velocidade, a reação química, e essa substância se mantém naquele sistema. Por exemplo, uma montanha, você coloca uma escada. É alguma coisa que facilita o catalisador, como tem nos carros. Esse é o amor. Esse é o amor. Essa é a minha teoria, que eu tenho trabalhado. Assim, a partir de muitas leituras, eu fiz essa formulação, essa metáfora para pensar como é que o amor funciona no nosso sistema. Falta amor aos governantes sem guerra, por exemplo? A falta. Ali eles estão agindo, e aí tem muitos teóricos que eu gosto de pensar sobre isso. O Sheikh Anta Diop, só para dizer as referências, Sheikh Anta Diop, um livro também, Armas de Hermes e Aço, de Ari Diamond, que é um biogeógrafo, para botar referência, e o Perry Clastres, que é um francês que ficou na Amazônia. Então, o que eles têm em comum? E Marimba Ani. O que eles têm em comum de alguma forma, para não bater? Eles partem de um pressuposto de que tem alguns contextos culturais que são mais cosmofóbicos,
as pessoas estão sempre com uma noção de que tem pouco recurso. Então estão sempre numa situação de quase que um estado permanente de guerra. Isso faz com que o medo seja um dos afetos mais presentes naquele circuito social. E quando tem mais medo do circuito social, as pessoas também mobilizam raiva para se proteger. Isso vai criando muito mais rusgas, a arquitetura tem muito mais muralhas e tem exércitos permanentes. E isso, quando vai escalando, e a partir de uma ideologia, de uma certa fantasia, as guerras vão se dando com muito mais violência para monopolizar os recursos de uma região. E aí tem algumas culturas na Amazônia, como por exemplo, e algumas culturas africanas tradicionais, que eles conseguiam fazer o quê? Ó, gente, a gente vai ter que viver junto. Vamos resolver esse problema, vamos... Disputas entre vizinhos? Vamos criar uma forma de que a gente consiga compartilhar, respeitando nossas fronteiras. Então a gente tem alguns contextos culturais que isso era sempre tentado. Tinha um respeito ao território um do outro. Se mantinha ali, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, as guerras entre os Sioux e os Apaches, elas começam a acontecer quando os homens brancos entraram naquela região e começaram a dinamitar recursos, a mudar o curso das coisas. E os caras tinham uma forma de viver, um respeito, tem limites. Aqui são os Sioux, tem os conflitos, mas eles foram, obviamente, estimulados por conta da corrida do Oeste. Então, esses governantes, a pergunta, né, que falta amor, eles operam nessa dinâmica. Essa dinâmica só mobiliza... a dinâmica do ódio? Dinâmica do ódio. Dinâmica do ódio. Que ele vem da raiva, ira, cólera, ódio. O ódio é essa intensidade, fúria, essa família de emoções, né? Raiva, ira, cólera, ódio. No momento em que a gente está se encontrando aqui, o mundo está comemorando o fim de mais uma guerra entre palestinos e israelenses. Infelizmente, não vai ser a última. Nada indica que há uma solução à vista. Povos que vivem em guerra como esses dois, que são povos irmãos, que o DNA comprova que vêm da mesma origem, que a cultura é comum, que a língua é parecida, como seria possível, aí eu pergunto, entrando no seu estudo, no seu campo filosófico, semear o amor num lugar como esse? A ONU vai ter que fazer um trabalho fora de série. Mas a ONU é detestada pelos israelenses. Como é que faz para você entrar em povos que se odeiam há tanto tempo e semear o amor? Eu pergunto, tem algum recurso? É a religião? É a filosofia? É a música? É a arte? Onde é que está o caminho para semear o amor? Os festivais de arte podem ajudar. Eu acho que assim, fazer coisas de modo colaborativo. Essas pessoas vão ter que se conhecer, é inevitável. Vão ter que se aproximar, vão ter que conviver. Porque se não convivem, ficam criando fantasmas uns sobre os outros, e esses fantasmas vão criando tanta força, mobilizando tanta raiva, isso vai criando um território insustentável. Então a questão é, a gente precisa compartilhar esse planeta. É isso, ponto. A gente vai perder tempo se destruindo, vai ter problema, vai criar insegurança para todo mundo. Essa é a questão, do ponto de vista mais básico da coisa. E aí, nesse contexto, como a ONU entra? A ONU tem seus dispositivos para fazer isso, só que tem que ter recurso. Agora, esses recursos são importantes a fazer coisas, e aí tem que ter um projeto pensado, né, no âmbito internacional, com muitos atores envolvidos, de modo multilateral, para esses atores desenharem um plano que faça, isso aqui é uma terra de todos. Tem que ser desenhado, vai ter desde festival, cooperação científica, políticas, baixar as armas de uma vez por todas na região, uma região muito tensa, né? Agora, requer gente na ONU trabalhando. Vai ter isso, tem que fazer isso, esses dispositivos todos, chamar os atores mais envolvidos, são todo aquele Oriente Médio, o mundo árabe tem que conversar, dialogar. Toda a comunidade judaica do mundo inteiro, é o momento de trazer as pessoas para pensar um grande acordo. Isso seria uma liderança mundial falar, gente, vamos fazer um grande acordo de paz com o Oriente Médio, onde todos os atores, de modo multilateral, vão colaborar. Isso é importante para a segurança do planeta. Como vai ser na África, como vai ser na Rússia, na Ucrânia. Por que a gente vai ficar dessa forma? Olha o grau de insegurança. Você anda num local, pode explodir uma bomba. Pessoas estão lá, as crianças, nos hospitais, escolas. O grau de insegurança diz respeito com a vida. Porque quando é uma questão central que eu vejo, Rodrigo, assim, a gente é a favor da vida ou contra a vida? Como a gente cria ambientes, territórios, nossa tecnologia humana, que a gente tem de recurso hoje, a gente consegue fazer um planeta que todo mundo consiga o básico. Não estamos querendo o básico, só não precisamos colocar a vida ameaçada. Que quando eu estudo amor, é para dizer, a gente tem que manter a vida, não vamos ameaçar a vida, não vamos usar a violência como recurso. Nós falamos aqui já um pouquinho, a gente já falou um pouquinho sobre o amor que vem
conceitualmente a Grécia discutiu muito, né? Os Sim, filósofos sim. gregos discutiram muito. Depois dos gregos veio Jesus Cristo nessa mesma região de conflito de agora e disse, olha, não existe nada mais importante do que você amar ao próximo, o que Sim. significa amar a qualquer um, independente de quem ele seja, independente de qualquer coisa, mas a humanidade continua semeando ódio. Continua. O que é que faltou? Onde é que foi que nós erramos? A gente tinha todo o conhecimento de Platão Sim. e toda a pregação de Jesus Cristo, que não é só de Jesus, que a gente Sim. encontra também em outras religiões, que a Sim. gente encontra no judaísmo, no budismo, em religiões africanas. A gente encontra em todo lugar essa pregação do amor ao próximo. Por que a gente não consegue? Boa questão. Boa questão. Essa questão Não, Rodrigo, vamos lá. Eu acho que a gente também, porque a gente fantasia o que é o amor. A gente não está compreendendo, a gente fala do amor, mas sem compreender o que esse afeto pode causar. A Bell Hooks fala que é um sentimento, não é só um sentimento, ela fala que, na verdade, é uma ação, o amor. E como é que eu vejo esse afeto catalisa bem-estar? Eu tenho musculatura afetiva para amar? Qual a força que eu tenho para sustentar o amor? Eu trabalho com essa perspectiva, né? Que a gente é como se fosse uma musculação, um exercício. A gente tem musculatura afetiva, às vezes, para carregar um ciúme. Até quando? É como fazer na academia, bota 10 quilos de cada lado, depois passa a botar 20. E você pode escolher o que fortalecer? Fortalecer a gente aprender com as nossas simulações afetivas desde a infância. Vou dar aqui um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Uma menina ganha boneca. Ela acaba criando maternagem, capacidade de cuidar de um corpo infantil. Meninos não ganham muito boneca. A gente tinha, até o século passado, homens que podiam ser pais sem ter muita interação com o filho, nunca deu um banho, trocou uma fralda. Por quê? Não tinha isso, não era obrigação masculina. Isso limita os homens. Ou seja, se eu tenho criança brincando de boneca independente, eu defendo isso. Crianças brincar de boneca. Meninos, inclusive. Meninos, inclusive, porque é cuidado. Ele está treinando cuidado. Aquilo vai ser naturalizado, não vai chegar como homens adultos, que a gente já viu, eu já vi isso acontecer. Ah, não sei trocar fralda, não. Como não sabe trocar fralda da criança? Um adulto, quer dizer, gente, desculpe, mas eu acho que um homem adulto que se torna pai tem que trocar fralda. Nas suas condições, obviamente, com as suas limitações que tiver. E nesse gesto ele está aprendendo a amar. Aprendendo a amar, óbvio. Tem que cuidar daquela criança. Vai deixar na carga nas costas só da esposa, da mulher ou da ex-companheira? É importante. E aí, como é que eu vejo? Isso não é aprendido. A gente não tem esse repertório, aumentar esse repertório. Aí a sua pergunta, a humanidade não consegue colocar o amor. A gente tem feito, talvez, a receita parece que está dando errado, porque são coisas que vão dar errado, como poluição vai dar errado, a gente sabe, agrotóxico vai dar errado. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade das coisas? Uma educação socioemocional que seja boa para todo mundo, o melhor possível. Isso faz uma diferença. Faz uma diferença, a gente consegue ver que vai fazer uma diferença. O garoto brincar de boneca, ter uma vida. E a gente não criar fantasias de super-herói daquilo que a pessoa não consegue conseguir ficar com uma régua muito alta. A gente pode usar nossas capacidades, mas a vida não precisa ser uma eterna competição consigo mesmo. A fantasia do super-herói é um problema. Quando ela pode ser pervertida. Ela é boa para a gente ter superação. Mas quando ela pode virar uma perversão, uma trocar o sentido dela, de que maneira? Quando, por exemplo, ao invés daquilo aumentar a nossa força, nos colocar como seres impenetráveis, como pessoas que não são, digamos assim, porosas para uma comunicação. Vou dar um exemplo. Pensando aqui uma semiótica. Eu gosto muito de fazer isso, uma semiótica. Pegar o signo e tentar interpretar. Homem de Ferro é um super-herói que, no lugar do coração dele, tem um protótipo bionuclear. O que representa o coração? Na nossa cultura geral. A capacidade de amar. Capacidade de amar. Ele não tem isso. Aí pega o Incrível Hulk. Ele fica verde. Verde é uma metáfora de clorofila, eu sempre digo. A natureza dele é essa. Ele quebra tudo quando está irritado. Então eles resolvem problemas, mas a força deles para resolver os problemas é o que faz com que eles tenham uma pouca intimidade. Uma vida emocional muito pobre. O Batman nem ri. Não ri. O Batman nem ri. O Batman não ri. Batman sorri, Batman óbvio que sorri. Taciturno. Acho que é legal, mas tem que ter outras referências, não só essas. Outras referências. Esses heróis até têm amores românticos, eróticos, sim, mas sim. Não amor fraternal. Não, é isso que você está dizendo? E essa relação com eles mesmos, eles são muito durões. Para ter uma relação de amor erótico mesmo, mais profunda, tanto que eles não conseguem se entregar. Não entregam, seus corações não são entregues. A mulher gato, uma relação meio assim.
nunca acontece, fica um mistério. E por que isso é tão sedutor? Por que as pessoas gostam tanto desses super-heróis? Boa questão, boa questão. Eu acho que isso é porque nos anima, nos coloca na ideia de uma superação, de superar um limite. Ou de sermos superiores aos outros? Também tem isso. Esse é o fator que eu acho que a gente precisa abandonar. Abandonar em que sentido? Ter outras possibilidades de referência e não ficar preso nessa ideia de alguém que é impenetrável. Porque para você ter uma relação tem que ser penetrável. Se você der um tiro no super-homem, não entra Não bala. entra Né? bala, não entra bala. Não Se entra não entra nada. bala, não entra amor. Não entra amor, não entra nada. E não sofre. O Batman tem uma capa, todos eles têm coisas assim, então essa seria uma coisa. Esses garotos querem ser heróis o tempo inteiro. Talvez sejam grandes brigões, se isso não for bem trabalhado na sua sessão de terapia. Eu tô aqui provocando. Aí o cara vai ser um As eterno brigão. provocações são sempre bem-vindas. Eterno brigão no mundo, vai criando problema pro mundo. Se tiver muito poder, é pra mais gente. Quanto mais poder. Ouvindo a sua fala, eu fiquei pensando, será que é por isso, então, que os jogadores de futebol têm tanta dificuldade para amar profundamente de maneira séria? Porque se sentem super-heróis? O jogador de futebol é uma profissão muito bonita, né? O esporte é uma coisa muito linda, né? Então, vamos lá, como é que eu vejo? Eu vejo os jogadores, né, esportistas em geral, como pessoas que fazem um desempenho assim fora de série. Levam o corpo humano às suas últimas consequências, né? E óbvio, essas últimas consequências, elas têm seus preços, né? Ou seja, um jogador, um atleta de alta performance, um atleta de média performance, o que ele faz para chegar ali? Então, é importante ter um suporte. Emocional. Um suporte emocional, de família, de amigos, pessoas que digam pra ele o que você tá fazendo aqui, pra te ajudar, não só bater palma, mas dizer também, você podia vir por aqui, será que vale a pena? Vamos pensar com calma. É bom ter uma equipe, gente de contabilidade, advogado, psicólogo, ter uma equipe que possa te ajudar, que são muitas decisões, ainda mais se for um atleta de alta performance, com muito recurso, que ele, não falando do jogador de futebol, que de repente não dá conta de tomar essas decisões. E tem que ter gente de confiança que o ajude a fazer isso. Então, tem que ter uma preparação para o jogador, porque senão você coloca um time de primeira divisão, muito dinheiro na mão de um jovem, de um garoto, quer dizer, é bom ter um suporte para ajudar. Ele se torna meio super-homem, meio invencível. É invencível, se torna invencível. E aí perde a poesia do negócio, a vulnerabilidade. Saber que não somos todo-poderosos, que somos fracos, somos frágeis. Isso é perdido, não pode perder isso. E isso também significa perder a capacidade de amar? Isso dificulta a capacidade de amar, que você tende a objetificar os outros. Você pode cair nessa dinâmica de objetificação. Eu posso comprar, eu posso possuir as coisas. Eu posso possuir pessoas. Sabe? Então isso começa a funcionar. Ainda mais que tem um sistema capitalista, onde a gente, né, compra e troca mercadoria, e tem uma mercantilização de muitas relações. Mas o amor dessa maneira, desse super-homem que não vê capacidade de ser penetrado pelo outro, Sim. que não tem empatia, Sim. acaba gerando uma espécie de amor descartável. Sim. É isso que está acontecendo? Líquido, amor líquido do Zygmunt Bauman. Amor líquido. As pessoas passam pelas coisas e como se não fosse nada. E esse não existia no tempo de Platão, no tempo em que eles listaram alguns amores lá. Não, né? Esses não existiam, verdade. Lá é uma coisa do nosso tempo? É o nosso tempo. O nosso tempo ele vai criando condições. A estrutura social cria condições diferentes. As manifestações são diversas. Tem coisa que não é concebível há 2000 anos atrás, ou há 500 anos atrás. Então a tecnologia muda as coisas. Isso é fundamental. A gente tinha um momento, veio Gutenberg, a gente começou a imprimir livros, a gente depois tem internet, mudam as coisas. Então, sem dúvida nenhuma, as condições de trabalho, as condições tecnológicas modificaram, trazem coisa. O amor líquido é isso. É uma inovação. Tem um histórico desse amor líquido, né? O Bauman trabalha com isso. E o que é que significa o amor líquido? O amor líquido significa justamente algo que é tão frágil, essa imagem, né, desse estado, né, da matéria que é o líquido, porque é uma coisa que ela não dura, que ela passa pelas mãos, como se ela passasse. Você não sabe o que ela é. Você até sente ele. Sente, mas esse líquido faz com que ela não tenha consistência, que haja uma superficialidade. Eu acho que em Trocando em Miúdos, o Bauman fala de uma superficialidade, onde as pessoas têm pouco espaço para intimidade, para algo mais profundo, como essa superficialidade passa a ser a ordem do dia. Então ele está ali, sabe, aí ele acaba... Que é importante fazer essa crítica, uma crítica relevante. Em tempos
muito antigos, chamaram a atenção muitos amores que foram ficcionados. A gente conhece o clássico Romeu e Julieta, até quero falar depois sobre ele, mas tem outros, né? A gente tem o Amor de Orfeu, tem vários, Eurídice, tem vários amores muito que foram muito, interessaram muito a humanidade. No momento em que a gente está vivendo aqui no Brasil, o brasileiro está interessado no amor de Vini Júnior com Virgínia Fonseca, que é um amor real, mas que parece líquido. Eu vi alguma coisa, realmente não acompanhei profundamente, mas não tem como não ver, né? Vini Júnior e Virgínia, não tem como não ver, né? Tá aí no dia a dia. Eu vejo pessoas comentando, muita curtida. Tá ali a premissa de uma tragédia grega. A premissa tá ali. Um casal que se conhece, os dois muito conhecidos, como se fossem deuses do mundo moderno. Pra gente fazer a comparação com Eurídice e Orfeu. E eles se encontram, mas supostamente há uma traição, até que depois é admitida por ele. Uma infidelidade com uma outra mulher, do Vini Júnior. Online ou presencial? Aí já não sei o detalhe. Mas há uma descoberta dela, de uma infidelidade dele, e esse amor passa a atrair a atenção de todos os brasileiros. Mas é um amor que, pelo que a gente você vem construindo aqui, e eu venho tentando entender, é um amor líquido, é um amor descartável. Esse é o amor que inspira nos nossos tempos? O que eu diria, se alguém me pedisse assim, Renato Nogueira, por favor, fale aqui agora como a gente, vamos dizer assim, essa situação pode não se repetir, esse amor líquido. Eu diria, Vini Júnior, né, conheceu Virgínia, começaram a sair, estão se interessando, declaram aparições públicas, estão no relacionamento. Eu diria, contrata um bom terapeuta de casal, 8 a 12 sessões, para começar o relacionamento. Mas acabou de começar. Importante. Eles são pessoas que não podem brincar, assim, que podem brincar com a vida, curtir a vida, amor brincar em ludos serviço. pode, mas não nesse sentido, pode né? brincar com a vida, tá? Todo o direito de fazer o que eles quiserem fazer. Pessoas livres, com autonomia. Mas se eu fosse o consultor, Vini Júnior me liga. Renato Nogueira, sabendo que você faz consultoria aí sobre amor? Virgínia, poxa, me chamar, poxa, eu iria. Qual é a sua recomendação? Eu recomendar. Vocês estão se conhecendo agora. Façam 8 a 12 sessões. Por quê? Juntos. 8 a 12 sessões juntos, terapia. Por quê? Um bom terapeuta de casal, ele vai fazer o quê? Vamos fazer uma anamnese dessa dinâmica, compreender as intenções, os interesses, ainda que seja no início. É importante que seja no início, para eles construírem ou chegar a uma conclusão. A gente não quer construir coisa alguma, ou a gente quer construir. Isso vai dar uma noção. Não dá para fazer esse caminho sozinho. Mesmo que seja o desejo só de viver um bom momento na vida, valeria a pena, nesse caso, ter um aconselhamento? Eu acho que uma boa terapia de casal, 8 a 12 sessões, ajudaria muito. Algum filósofo já categorizou os tipos de ódio existentes no mundo? Poxa, boa questão. Eu desconheço esse material, até uma boa questão. Eu acho que seria interessante. Uma coisa interessante, Num tempo de tanto ódio que a gente vive? Não, isso é verdade. Isso é verdade. É uma cultura. Mas não tem, na sua lembrança, alguém que tenha feito isso? Não tem os ódios, não. Porque amor, eu listei 8, mas nós já falamos de outros aqui, são vários, né? Sim, verdade. E deve haver várias formas de ódio. Sim, o ódio é essa coisa tão bruta, né? Uma raiva tão incandescente, né? Tão incandescente, mas eu acho que é interessante pensar num tempo que tem cultura do ódio. Vou te propor aqui um próximo livro, hein? O ódio, caraca. Os tipos de ódio. Porque tem algo que é terrível, né? Que são as pessoas em rede social. Eu já vi coisas, né? Fui saber outro dia, não sei se eu vou falar, que eu tive um comentário negativo sobre uma fala que eu tinha tido. O que foi? Eu tinha comentado no programa Sem Censura, né? Falando com a Cissa Guimarães, com a equipe, todo mundo ali falando, comentei, os homens têm medo das mulheres. Uma cultura, medo em que sentido? O homem se sente ameaçado por uma mulher. Eu vi essa sua fala, mas eu não vi a crítica. Não, eu soube que alguém me falava, eu não cheguei a ler tudo, né? Falou, tem Red Pills bateram em você lá. Falou, você falando desse homem tem que ser não sei o que. Estavam querendo te cancelar? Não, foi só com uma crítica só, cancelamento não, ninguém pensou nisso não. Mas porque você falou que as mulheres têm medo dos homens? Os homens têm medo das mulheres. Os homens têm medo das mulheres. Alguém fez uma crítica, né? Fez uma crítica ali desse tipo, né? O homem tem medo de nada, algo assim, né? Que os homens são homens, né? Esse tipo de coisa que, né? Que é controverso, mais do que controverso. Né? Um homem achar que não precisa ser fraco, não pode ser frágil, vulnerável, isso é muito ruim, é muito empobrecedor da experiência dele como ser humano. Eu sou altamente frágil e reconheço isso para mim mesmo todos os dias. Porque eu acho que não seria tolerável, não seria possível viver sem esse reconhecimento. Não.
Seria uma ilusão diária. E essa ilusão cria talvez pessoas que vão ter relações talvez mais distorcidas consigo, com os outros. E mais violentas? Mais violentas. Eu acho que a violência está ligada muito a isso. A violência, infelizmente. Porque a pessoa tem que resolver do jeito dela. Ela não vai buscar outros recursos a não ser... E aí isso coloca em risco ela mesma e as outras pessoas que estão ao seu redor. Isso cria mais instabilidade. Isso não é bom para ninguém, na verdade. Então vai ser qualquer situação. A pessoa tá a 1000 por hora, a flor da pele, como se diz no ditado, a flor da pele, né? Tá com sangue quente, o sangue fervendo, como se diz. Os gregos falavam também do amor ludus, que é o amor lúdico, divertido, como aquele que surge numa paixão juvenil. Sim. Ainda existe? O da brincadeira, né? É o amor de um adolescente ou um adulto pode ter o amor ludus? Pode. Qualquer um de nós pode acessar essa infância, esse estado de criança, que eu diria. É um estado de criança, que é uma forma de enxergar a realidade, uma forma brincante de lidar com o mundo. Então, a forma do jogo, né? Da brincadeira. É uma recomendação que você faria para um casal brincar mais? Eu acho que brincar é uma boa ideia. E não estamos falando só, ou estamos falando de jogos eróticos também? Não só. O jogo erótico também. Mas os jogos em geral. Você tem momentos para não só ser erotismo. Por quê? Não vai dar para um casal ser 24 horas de erotismo. Né? Não vai. Inclusive muda o desejo sexual. Haja pílula azul para aguentar, né? Haja. E aí não dá para essa performance. Outras coisas. Experimentar outras texturas da vida. Pode ser comer, pode ser brincar. Brincar. Né, o pé na areia, se puder passear, fazer coisas que os dois gostem de fazer. Jogar jogos? Jogos eu acho interessante. Eu acho os jogos interessantes. E tem jogos também que são jogos terapêuticos, né? Você usa? Eu acho muito interessante. Eu de vez em quando recorro assim, eventualmente, estou até querendo fazer, até com as crianças também, coisa para a família, tem umas cartas, né? Você fala dos seus medos, das suas coisas, perguntas que aparecem. E as pessoas vão respondendo e trocando ideias sobre isso. Eu acho sempre interessante. Tem momentos para isso. Não precisa ser uma coisa mensal, mas pode ser uma coisa feita de 3 em 3 meses. Nenhum amor que fique bobo demais também, um relacionamento que fique bobo. Porque você tem coisas a resolver na vida, né? E isso também faz parte da vida, esse tempo de uma brincadeira. Mas tem outro tempo, né? De você ter energia para executar as coisas que o mundo nos chama para executar. Então requer muito esse equilíbrio. Eu acho que é bom ter um tempo de descanso para ter o tempo de, digamos, produção, um tempo de realização. A gente precisa descansar. O descanso tem que ser, digamos assim, dar energia suficiente para o seu tempo de vigília produtiva. Porque senão a gente fica muito produtivo e não consegue ter tempo de descanso. Óbvio, tem épocas que são fora de série. Eu tô numa semana um pouco mais intensa de trabalho. Tô em algumas semanas mais intensas de trabalho, essa semana, por exemplo. Mas faz parte, um certo momento. Outro momento eu vou descansar um pouco mais, vou equilibrando. E descansar da pessoa amada é importante? Eu acho que a relação de distância também pode ser muito interessante, de aproximação. A pessoa ter um espaço para ela. Eu acho que é importante não sufocar o outro, não se sentir sufocada, uma pessoa sufocada. Ou seja, você ter um espaço para si e a pessoa é alguém importante na sua trajetória, na sua jornada, só que você compreende o momento que ela está vivendo. Vamos supor, tem momento que a pessoa está terminando a faculdade, ela tem que ficar ali muito, digamos, concentrada nos trabalhos, né, acadêmicos, fazer a monografia, um TCC. Ela não vai te dar aquela atenção que ela estava dando há 6 meses atrás, quando não tinha um TCC para entregar. O trabalho de faculdade. Trabalho de faculdade. Isso, então é importante reconhecer, porque está no outro tempo. Ou então fazendo um outro tipo de coisa. Ou então foi encontrar um pai que não via há não sei quantos anos. Quer encontrar o pai, trocar ideia com esse pai. Deixar que a pessoa tenha o tempo dela. Tem o tempo dela. Isso é importante. Senão você quer monopolizar o tempo todo da pessoa. Fica muito possessivo. Acho que a possessividade é uma questão terrível. Né? E a possessividade, quando a gente fala em possessividade, tem dois agentes, né? 2 elementos. Quem possui e quem é possuído. E na nossa cultura, quem é que possui? Até agora era o homem, né? Não, sim, mas em pensar do ponto de vista cultural, a gente fala assim, a pessoa está possuída, essa expressão. É o demônio. É o demônio, é isso. A pessoa, quando se torna possessiva, se torna um demônio. É isso que é essa questão. A lógica, né? O silogismo. Porque possuir é tomar conta do espírito do outro. Do outro. Aí o outro perde a liberdade. Você tem que ter os dois. Deixa de existir muitas vezes. A gente vê homens e mulheres apagados pelos seus respectivos, né? Assim. É muito comum um viver à sombra do outro.
Acho que a insegurança pode levar a isso, né? Alguém não deixar que o outro... A pessoa tem que ter seu brilho próprio. E o seu brilho não tem nada a ver também, digamos assim, com recurso. Tem pessoas que vão trabalhar em coisas que elas gostam e não vão necessariamente fazer, digamos, um grande sucesso naquilo que elas estão fazendo. Não é essa a questão. Isso não importa. Não importa, não é questão. A régua não pode ser nada a não ser o que você está sentindo. Como a pessoa se sente com você. Essa tem que ser a régua. Se você quer que a pessoa se encaixe num tipo. Então, quer apresentar para a família um perfil assim assado, né? Pô, será que esse perfil se encaixa? Aí não tem um trabalho que eu gostaria. Não tem não sei o que eu não gostaria. Eros é o amor pela beleza, conforme foi definido pelo Platão. Então, porque a beleza, ela tá ali, ela é uma coisa importante, a beleza é essa harmonia, essa Mas conexão. a beleza do Platão não é bem a nossa beleza, né? Ele tinha um conceito mais bonito Sim, de beleza, sim, mais porque, importante, né? porque tem algo elevado, porque tem uma tríade, o bem, o belo e a verdade. Essas coisas se articulam de alguma forma. E o Eros, uma coisa que eu gosto boa do Eros, por ressaltar tanto Platão, a questão filosófica, mas como uma questão mítica, ele é filho de Afrodite, a divindade do amor. E ele é responsável por flechar os corações. Então ele flecha dois, as pessoas se olham, se tocam e tem ali, começa uma paixão. Eros é o próprio Cupido? Eros é o Cupido, né? O Cupido romano. Essa é uma figura, ou seja, a materialização de Eros, do Eros grego, se tornou esse Cupido. Erotismo não é pornografia. Não é pornografia. É um assunto que me interessa muito. Podemos explicar para todo mundo entender a diferença de erotismo e pornografia? Vamos lá, que é um assunto que me interessa bastante, a questão do erótico, né? Eu tô muito nessa investigação do erótico, tô muito interessado nesse tema também. Por quê? O erótico, diferente do pornográfico, e aí sem conotação moral, mas o pornográfico, ele passa por uma objetificação do objeto do desejo. O erótico, ele tem uma dimensão que é no âmbito do mistério, não tem uma coreografia. O pornográfico, a cena pornográfica, ela é coreografada. Por quê? Existe um roteiro que tem a ver com um tipo de visualização de como esse prazer ele tem que ser explorado. Tem um tipo de corpo. O visual, ele é mais, vamos dizer assim, o visual, o sentido da visão é mais determinante. Como está esse quadro? Então, a visão e a audição são determinantes. O erótico, ele pode ser até sem som, porque o tato é mais importante. Vou dar uma definição que eu adoro do erótico. Vou falar com a primeira vez, definição mais completa de erótico aqui em público, aqui no programa. Eu acho que assim, vou falar para você. Vamos aqui, lá. Eu já falei de várias formas, acho que essa forma talvez seja mais interessante. O erótico é uma exploração radical do nosso maior órgão sexual, o âmbito do erótico. O nosso maior órgão sexual é a pele. Então, o erótico, o tato é muito acionado no campo do erótico. Então, tem algo que é a conexão corporal. E faz uma diferença. Eu vou explorando caminhos do campo do erótico. Enquanto o pornográfico tem um tipo de cena que ela é construída. Então, por exemplo, pensar filme adulto. E sem nenhuma conotação moral. Mas os filmes adultos, eles têm ali, digamos assim, um certo roteiro. De início, meio e fim. Tem um objetivo. Tem um objetivo. Tem algo que está acontecendo, uma certa forma das coisas se darem. Né? Quando são, então, filmes heteroafetivos, héteros, assim, como o homem se comporta, como a mulher se comporta, como o corpo está ali colocado. Não estou a dizer que tem certo ou errado, né, na maneira que pessoas com consentimento, pessoas adultas, se relacionam sexualmente. Óbvio que não. Mas tem algo que é da ordem de uma visualidade que opera com uma certa fantasia. Que a fantasia faz bem. Esse é o pornográfico. Tem o pornográfico. Tem uma coreografia pronta. Tem que entrar naquilo. Até as dimensões corporais, muitas vezes. Tem uma questão, tem algumas restrições, muitas vezes. Porque tem uma dimensão do fetiche que tem que ter ali no pornográfico. O erótico tem uma dimensão que eu não sei o que vai acontecer. Tem um grau de mistério, que é uma relação que ela tem um grau de singularidade muito forte. Ou seja, a experiência pornográfica, de alguma forma, a cena pornográfica, ela é quase uma tentativa de uma repetição de uma única cena. A cena erótica, ela praticamente, numa cena se repete. Eu acho que essa talvez seja a coisa do erótico. Maravilhoso. Olha, foi a melhor definição que eu já ouvi. E me fez pensar o seguinte, professor. Porque eu penso muito sobre arte e entretenimento. Sim. E a sua diferenciação entre o erótico e o pornográfico é a mesma que eu faço de arte e entretenimento. Porque a arte é única. Sim, a gente produz a arte pra gente. O artista não está preocupado com o efeito que ele vai causar. Ele está preocupado com o que ele está sentindo ao produzir aquela obra de arte. O entretenimento, ao contrário, ele é feito para causar um efeito. Concordo. Ele visa a recepção, como é que vai ser recebido.
E é mais ou menos o que você acabou de dizer. Boa, gostei, realmente. Faz sentido? Faz sentido. O erótico é uma arte, Sim. o pornográfico é um entretenimento. Bom para a aula de filosofia da arte, já serve. Porque é isso, porque justamente o entretenimento precisa saber da audiência. Como a audiência recebe isso? Tem que saber como a audiência recebe. É isso. Então tem que ter agora o erótico, o artístico. O erótico é pra si, é pra aquele casal que tá naquela experiência erótica. Não tá precisando ser filmado, não importa a gordurinha, não importa se a cena faz não sei o quê. Tem a sensação que tá sendo vivenciada. Não tem essa coisa assim, mas não ficou bom assim porque a luz não apareceu muito bem o sorriso. Isso não importa. Não importa, o negócio é outro. E o Eros continua existindo? É possível continuar Não existindo? é possível. O Eros se renova. O Eros não vai ser aquela coisa, porque a paixão, por exemplo, ela dura. Todos os estudos que eu fiz de levantamento, fiz estudo sobre paixão, escrevi artigos sobre isso, comento isso no livro, né? A paixão dura até 24 meses, né? Mas a média nem é essa. Esse é o tempo da paixão? 2 anos? Até 24 meses. Isso, muitos estudos apontam para isso. Depois Tem morre. Levantamento. Depois ela se transforma, né? Ela vai acabando. Pode durar até 48 meses em casais que estão mais distantes, que tem mais tempo, demoram mais tempo para se ver. Mas numa relação constante? Constante é 6 a 24 meses. Tá? Então, isso tem muitos dados que estudos feitos no laboratório, consulta, neuroimagem. Né? A paixão dura 2 anos e ponto final. Os estudos apontam para isso. Há evidências que realmente até 2 anos. E depois disso, o que é que nasce? A pessoa pode tentar se reapaixonar, nem sempre vai conseguir. Ou o que vai acontecer é a gente investir mais naquilo que é uma forma de paixão, ou talvez a paixão seja uma forma disso, uma forma de amor. Esse amor que não é um amor apaixonado. Esse amor pode entrar em cena. Maduro? Mais maduro? Mais maduro. Ele pode entrar, isso também depende muito das pessoas, né, que estão naquela relação, para esse amor amadurecer. Se for falando sobre a minha relação com a Carla, acho que é isso, né? A gente vai confluindo nossa relação amorosa. Eu acho que é isso, né? É confluindo. E aí, sem dúvida, é uma pessoa que eu quero estar nessa jornada junto com ela. Eu posso dizer isso. Uma pessoa que eu quero manter essa jornada. Não sei o que vai acontecer amanhã, mas a minha disposição, minha disponibilidade, o meu desejo é manter essa parceria. Seria correto presumir que o amor que nasceu Eros se transformou como um buquê que tem várias flores diferentes, várias modalidades, nuances de tipos de amor diferentes? Eu creio que sim. Porque tem amizade ali, vai ter tudo. Vai ter companheirismo, vai ter brincadeira. Eu acho que é importante ter muita coisa. E respeito, né? Esse respeito para que a pessoa possa também ser quem ela é. Possa se organizar para si consigo mesma. Por isso que eu acho que é um desafio. Por isso que eu acho, né? Nem todas as pessoas, de repente, querem casar, querem ter um relacionamento de mais longa duração. E tem que saber o que você quer. Ou então quer com uma determinada pessoa, ou então muda de ideia. Tem pessoas que moram em casas separadas. Eu vejo muitas pessoas... E às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Pessoas moram no mesmo prédio. Tem pessoas que moram Quartos separados é muito comum quando alguns casais envelhecem. Ah, sim. Quarto separado tem isso, né? Para ter uma, digamos, para ter uma autonomia ali, exato. Né? Uma autonomia. Aí não... Aí cada um tem seu quarto, seu banheiro. Vamos pro nosso segundo ato? Vamos lá. Vamos? Lá. Eu tô falando assim. Então vamos. Vamos lá. Professor Nogueira, o que é um griot? Então, na África do Oeste, África Ocidental, então países hoje como o Mali, como o microfone Togo, te adora. Boa. Tá bom aqui, tá bom. Tá pegando então, bem, pega bem? Tá. Me conta o que é um griot. Griot é uma palavra francesa. É uma palavra que ela tem uma origem, né, no contexto africano, mas foi como os franceses pronunciaram. Então ficou muito popular. Que na verdade são os gigeles, são os guerruais. São pessoas que trabalhavam na África do Oeste, África Ocidental, então a gente tem Togo, tem, por exemplo, parte de Burkina Faso, Senegal, Mali, Mauritânia, essa região, a gente tinha o Reino Mandecá. Não são os africanos que vieram para o Brasil? Poucos vieram daqui, tem essa ascendência, mas não é uma quantidade de volume tão grande. O volume de regiões mais subsaarianas, regiões como, por exemplo, onde hoje é Angola, Moçambique, o tronco banto, tem um volume muito grande. Vieram alguns para a região de Minas Gerais em alguns momentos históricos. Aí eu fiz até esse rastreamento da família também, né? Eu fiz, tem até um... Né, e de onde é a sua família? Minha família é dessa região. Eu tenho ascendência, né? Pelo lado paterno, que é a região onde é África Banto, Angola, essa região Moçambique, e tem minha ascendência materna, que é essa região do Reino Mandecá, onde eu tive, né?
Fui 2 vezes pro Mali, fui pro Senegal. E aí, foram colônias francesas. foram colônias francesas. Por que a sua família veio Fogos. Por que a sua família veio dessa região? Porque não veio muita gente lá pro Brasil. Não veio, mas um dado momento, né, para as regiões de Minas Gerais, isso até aparece em algumas cenas, por exemplo, como os malês vieram, por exemplo, também, que foi um dado momento, dadas regiões. Então, alguns momentos da história, alguns portos receberam, porque sempre vinha da Ilha de Gorée. E aí vinham pessoas de vários lugares para aquelas regiões. Em alguns momentos históricos, quando as rotas mudavam, então, no século XVI, XVII, tem algumas regiões que tem uma... Aí os historiadores a gente pode ver os mapas, né? Que vem uma quantidade maior. Num dado momento, século XVIII para XIX, vem regiões que é o Reino Mandecá, depois de perdas de guerras nessa região, e aí eu encontro esse percurso, encontro a minha ancestralidade. Você foi fazer isso fisicamente? Fisicamente também, foi até lá também, e ouvi isso de lá, depois de um percurso, né? Também fiz teste genético, que aí o teste genético deu essas duas regiões. Dá isso também, mas fiz a coisa também dos mapas, fiz um pouco o caminho de volta. No seu teste genético, apareceu alguma coisa de europeu, de outra parte do mundo? Eu agora assim... Não tinha tanto. Meu teste foi a quantidade muito prevalecente realmente a região África, realmente África. Meus lados familiares, bastante mesmo. E de onde é que veio o griot na sua vida? O griot veio de histórias do meu avô, que meu avô me contava. Meu avô materno, pai da minha mãe, justamente. De uma circuncisão feita em casa, que já era um costume. A minha avó cortou o prepúcio dos meninos da família. Parte materna, minha mãe. E essa história, as histórias que meu avô contava, que o avô dele contava para ele. E eu fui pensando sobre isso. Circuncisão, que é um signo cultural, para a pessoa poder falar em público. Isso foi importado do judaísmo ou é nativo da África? É nativo. A circuncisão também existia na África? Também existia na África. Porque várias culturas faziam. Porque era uma profilaxia. E agora, obviamente, ficou muito popularizado pela cultura judaica. Mas não só a cultura judaica faz. Eu não tinha esse conhecimento. Não, outras culturas também fazem. Tanto porque é uma fala pública. Como forma de evitar infecções. Mas também é um signo cultural. O Ampatebá, ele fala sobre isso, que é um autor malinense, explica muito bem isso, né? Essa coisa porque na cultura griot é porque para ter uma fala pública. Você poder falar em público, ser uma pessoa que representa a palavra. Então tinha isso. Para os homens, mulheres não precisam, já vão falar. Mas isso era o da cultura. Então, falando do griot, eu fui fazer esse percurso e o que foi interessante? Eu estava em Pambal, interior do Senegal, e aí o que aconteceu? Tinha um casamento, e o Boubacar Ndiaye, que é um griot, ele mora na França, e aí, mas ele vai sempre pro Senegal, tal, reencontrar ali parentes, familiares, ele contou uma história. E aí estava o tradutor, ele estava contando em Wolof, porque pessoas falam francês nas ruas, mas na aldeia tá falando Wolof. Ele traduziu do Wolof pro francês. Wolof, com W-O-L-O-F. Quiser botar assim depois, dar uma olhadinha, que é a língua mais falada no Senegal. No Senegal, no Mali Bambará, onde eu estava. Aí estava no Senegal, tinha ido pro Mali, também estava no Senegal nessa ocasião. E aí, o que ele fala? Ele conta a história, contando a história, e eu sei o final. Aí eu falo, o final é tal. Aí quando eu vou falar com o Boubacar, eu falo, Boubacar, eu sei o final da história. Você sabe do final da história? Meu avô me contou. Eu vi essa história com o meu avô. Ele me abraçou, foi uma coisa assim, foi uma parada. Que a gente ficou na parada, falei, como você falou da história? Eu contou essa história. Eu criança ouvi essa história. O final não é tão relevante para nossa história aqui, né? O fato é que você conhecia uma história que você talvez nunca deveria ter ouvido. Porque era uma história de um banho de rio, que duas forças foram tomar esse banho de rio. É uma história mitológica? É uma história que fala, é um pouco mítica em certa medida, mas fala da mentira e da verdade. Né? E aí como as verdade e mentira elas se reconheciam nos banhos dos rios. E aí o final sobre o final da história. Você sabe contar a história? Cara, vou contar Ela é muito longa? Não, vou contar a história aqui. Você conta com a maestria do... Você não quer comer uma coisa, não? Conta a maestria do meu avô, de bolo? Né? Vou pegar um... Se eu conto com a maestria do meu avô, vamos ver se eu conto. Com essa maestria do meu avô. Vou pegar um docinho também aqui. Se eu conto com a maestria do meu avô essa história, vamos lá. Pensando aqui, porque eles contam de uma forma... Vou contar aqui... Pega uma fatia, não quer? Vou botar aqui, vou pegar uma fatia. O seu avô contava essa história e você não sabia de onde vinha? Não. Contar a versão que o Boubacar e meu avô contavam. Boubacar Ndiaye. É o nome da história? Não, desculpa. O Boubacar Ndiaye é um griot. É um griot serê lá,
que Senegal mora na França, e que estava celebrando o casamento em Pombal. E eu estava lá, aí assisti o casamento, e ele conta essa história. Uma história para poder falar do casamento e conta a história sobre uma história. Ele é o celebrante do casamento, então foi uma experiência muito boa também. E a emoção que foi abraçá-lo, conversar com ele falar comigo, né? Então... Ele reconheceu uma irmandade em você. Isso, ele falou assim, griot, eu vou, mon frère, você é griot, falando comigo isso, né? Meu irmão, você é um griot. Foi assim que você se fez griot? Não, já era antes, vamos dizer assim. Isso é que eu me fiz, acho que ali eu me faço, digamos assim, oficialmente. Assim, acho que um reconhecimento público no continente africano. Então tem algo interessante. Um dado momento, estou no continente africano e um griot me reconhece como griot. E os outros me reconhecem também, na aldeia, na comunidade. Então tem isso aconteceu. Agora, antes eu tinha feito o percurso, eu já dizia, tanto que eu botei o nome das minhas filhas. Já tinha esse percurso. Os dois nomes das suas filhas têm a palavra griot, tem, né? Griot, tem griot. Griot virou, é um sobrenome da família. Olivia Griot. Olivia Griot, Maria Griot. Maria Griot. Isso. Silva Nogueira. Mas é o Griot, que é um sobrenome que é para recuperar essa ancestralidade. Você é Renato Griot Nogueira? Eu não, sou Nogueira, só Nogueira. Griot a vida te deu. A vida me deu. Eu poderia ter posto antes ali. Eu falei, mas agora já tô Nogueira da vida. Aí eu falei, ué. Aí fica Griot Nogueira, pode ser. Griot Nogueira no sentido assim, Nogueira Griot. E vamos contar essa história pra gente aí? Vamos contar. Não sei se eu consigo contar tão bem. Conta-se que no passado todos os seres viviam juntos. Os animais, as histórias, os sentimentos, todo mundo junto. E um belo dia, a verdade foi tomar banho, e a mentira também. E a mentira foi e pediu para a verdade o seguinte, eu posso tomar banho com você? A mentira pediu para a verdade. E a verdade disse, mas como você mente muito, eu tenho medo de tomar banho com você. E a mentira disse, não tenha medo, vou tomar banho com você. Vamos tirar a roupa? E a verdade tirou toda a roupa. E a mentira tirou toda a roupa. A verdade olhou, vamos tomar banho? Vamos sim. Pode ir na frente, disse a mentira. E a verdade foi, e começou a se banhar. E a mentira também entrou na água para se banhar. Só que quando a verdade estava nadando, se banhando, curtindo, a mentira saiu das águas e colocou a roupa da verdade. Então a verdade não teve alternativa. Para não chegar no mercado sem roupa, se vestiu com a roupa da mentira. E dizem que desde então, nesse povoado, tudo que é verdade, as pessoas pensam que é mentira. E tudo que é mentira, as pessoas pensam que é verdade. Que bacana, que maravilhoso. Eu me falei que mulher andou com a roupa, faz como? E você conta isso nos casamentos? Porque você ouviu num casamento lá no Senegal. Isso. Depende do casamento. Mas já contou em casamento? Depende do casamento. E o que você aplica isso dentro de um casamento? Como é que você aplica essa história para os noivos? Então, que é importante que a verdade não seja vista só pelas suas aparências. É importante que a gente possa sentir com o coração. Que essa é uma questão que Boubacar disse, que os gaulôs, que são griots dos tuculês, me disseram também lá no continente, que eu aprendi com meu avô, que tem um grau de comunicação que é com o coração. Isso aí é uma coisa que faz toda a diferença. Então, uma relação íntima, ele fala, coração, isso que você está sentindo realmente. Isso precisa estar em primeiro plano. A gente não fala sobre o que a gente está sentindo, uma relação de intimidade, isso vai ficar muito difícil. Fica muito mais difícil a relação prosperar. A gente deve ser sempre aberto numa relação ou a gente pode e deve esconder algumas coisas? Se uma coisa for sua, não diz respeito ao outro, tudo bem. Se ela não faz sentido para o outro. Mas tem coisa que pode fazer sentido para o outro. Vamos supor, você tem uma dívida que você não contou para a pessoa. Isso pode implicar no seu casamento. E vocês perderam os bens que vocês têm juntos. É importante comunicar a pessoa. Então acho que é muito importante saber o que você tem que comunicar. Uma coisa às vezes que é tua, que não tem sentido algum para contar para a pessoa. Mas tem que saber a dimensão disso. Isso afeta as pessoas, isso afeta a confiança, isso afeta a vida de vocês. E os desejos entre pode ser casal, seja qual for o casal, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Quando um dos lados tem algum desejo, tem algo que para ele é muito importante, ele deve sempre revelar para o outro? Isso depende muito da musculatura afetiva que o casal tem, a sustentação. Porque às vezes tem conversas que um está preparado, o outro não está preparado. O outro pode desmoronar. Nessa hora a terapia de casal entra, para poder fazer um meio campo. Uma mentira pode ser importante.
uma omissão. Não sei se uma mentira. Talvez saber o como. Tem que ter muita didática para algumas pessoas. Tem gente que tá numa relação que se o outro disser uma coisa, que não é o fim do amor, mas pode ser algo que assusta o outro de uma tal maneira que o outro pode se transformar. Porque as pessoas crescem de formas diferentes. Às vezes elas começaram assim, mas um cresceu mais num certo quesito da vida emocional. Então isso é um desafio tremendo pro relacionamento. Por isso que é um desafio. E aí eu acho que as histórias de amor, as histórias que eu conto, dependem muito do casal. Mas, por exemplo, eu acho que essa ideia do coração, ela sempre aparece para mim. Porque eu tenho trabalhado com uma teoria, é uma interpretação que eu fiz, né? Que eu fiz do Menemop. E não fala exatamente isso, eu faço essa interpretação. Eu falo que o coração é o nosso órgão principal. Aí eu fiz uma metáfora que o nosso coração faz a digestão afetiva. Porque nessa cultura, o afeto está no coração. E o pensamento está no coração. Mas a gente não sente um troço na barriga quando está apaixonado? Eu acho que sim. Mas que é uma metáfora, o coração, em que sentido? É ele que bombeia, né? Porque nessa cultura, a cultura que é médica, o coração é o centro do pensamento, é o centro de tudo. Mas do ponto de vista fisiológico, é o corpo inteiro. É o corpo todo. Não tem como ser uma coisa só, não. O corpo inteiro. O corpo inteiro fica tomado, eu acho. Esse coração aqui é uma banalização, é uma banalização do amor? Ou é bonito e deve ser usado como forma de romantismo? Eu acho que o coração sempre é bonito. Acho que tem muitas formas do coração se apresentar. Eu acho que depende muito para quem a gente quer comunicar. Então, eu acho que não é ridículo um coração que é banal, que é clichê, que é um coração que ele pode ter uma intenção maravilhosa. E é bonito por isso, pela sua intenção. Então, acho que não é do objeto, muitas vezes, mas é o que esse objeto pode proporcionar para aquelas pessoas. Esse coração, especificamente, eu acho ele muito bonito. Eu acho bonito. E ele foi usado pela minha mulher, Ana Cristina, para receber uma amiga que ela gostava muito em casa. Ela colocou na parede, na porta do quarto. Que beleza. Eu acho lindo esse coração também. Eu acho bonito, que né? Eu acho bonito. Não é brega, né? Não acho. O hotel aqui, ó. Eu acho bonito. Ó. Eu acho que a gente não tinha que ter medo de falar assim, é brega, não sei, não tem que ter medo disso. Porque é uma demonstração, é um símbolo reconhecido. Isso. É uma maneira de se comunicar. Uhum. É fácil. Entretenimento, você falou. Mais positivo. E eu acho que é isso. Como na arte, né? A arte tem essa coisa. A arte pode ter uma comunicação mais intrincada muitas vezes. Que é isso agora. Entretenimento é se comunicar. Se comunicar não é fácil. Você achar uma forma de você conseguir dizer. Como a gente falou lá antes, né? Falou do Vini Júnior, né? Do casal, né? Da Virgínia. Da Virgínia e Vini Júnior. Virgínia e Vini Júnior. Como é que essa relação mexeu? Você deu seu telefone no ar, não deu? E meu telefone. Deu. Rapaz, tá tocando aqui. Ai, meu Deus do céu. Rapaz. Isso é demais. Vamos lá. Alô? Não, pode falar, ele fala espanhol. Ih, meu Deus do céu. Vini Júnior, rapaz, tava bom, hein? Foi bem no jogo, esses amistosos aí na área foram super legais. Então, você quer falar com o professor Nogueira? Tá querendo um aconselhamento. Vamos fazer. Pode me ligar, a gente conversar mais tarde. Ele falou para ligar. Não, ele faz questão de pelo menos uma palavra agora. Uma palavra de conselho pro Vini Júnior. No caso, só lembrando a história aí, né? Que houve uma moça no meio aí da história. Dizer aqui, esse convite, né? Poder estar falando aqui contigo aqui pelo telefone, o que eu diria para ti? O que é mais importante? É você escutar o seu coração. O que você está sentindo? Ouvir a sua história. Ouvir as pessoas que você confia na sua família, a sua ancestralidade, ouvir o seu caminho, ouvir sua trajetória. E diante disso, né, você encontrar formas de ser feliz nesse âmbito amoroso. E para encontrar essa forma, só você pode responder para você mesmo. Ninguém pode dizer para você o que você deve fazer, mas você pode ter momentos com pessoas que você confia, né? E podem ser profissionais, podem ser pessoas amigas que possam te ajudar a ter mais convicção do seu próprio caminho. Que maravilha. Desculpa. Eu fechei. Não. Vou passar pro Rodrigo aqui, tá? Desculpa aqui, ó. Olha, se passar pro Rodrigo. Olha essa parte. Desligando a câmera. Alô, Vini. Ih, ele que desligou, rapaz. Não desligou não é possível. Desligou não. Desligou não. Dando aquele tu. Pô, faz isso não. Eu ia falar pro Vini pra ele trazer o hexacampeonato pra gente, porque é só nele que eu confio hoje, rapaz. Precisamos disso. Já que o Neymar não tá jogando,
Poxa, grande jogador. Uma das grandes esperanças sim. Eu já estou sentindo um cheiro de incenso, que o meu instinto começa a trabalhar. Isso quer dizer que assim que a gente concluir nosso lanchinho, tem um convite para um terceiro momento da nossa conversa. Não, mas não tem pressa não. Não, tô time, então. A pressa aqui é nossa inimiga, a gente não tem pressa com nada, não tem nada. Por isso que você perguntou antes, mas precisa tanto tempo para a gente ficar lá para falar, eu tenho aeroporto, tenho avião. Foi mesmo, porque é outro processo muito bom. Não é aquela, por exemplo, os podcasts que eu tô muito habituado, é isso, né? É legal, mas não tem isso aqui, esses três atos. Aqui é 3 atos. Tem um processo na mente, né? Da gente vai e entrando em outros estados mentais. Eu acho que essa que é a proposta aqui. Da gente é legal. Permitir entrar em outras áreas, né, que a gente não acessa quando a gente está com pressa. Concordo. Com um discurso muito pragmático. Aquela resposta muito curta de... verdade. Televisão, você foi lá, lembra? A gente estava no programa da manhã lá. Quantos minutos? 8 minutos? 8 minutos. 10 minutos se foi muito. É isso aí. Não dá para elaborar um pensamento. É que tem que ser uma coisa mais curta. A TV concordo. São pedaços de ideia. Sim. Gosta de um vinho, professor? Aqui só entra vinho brasileiro. Interessante. É a nossa regra aqui. Tudo aqui é brasileiro. Queijo que tem aqui é brasileiro. Muito bom, muito bom. Tem tanta coisa boa. Tem tanta coisa boa. Precisamos disso. Faz uma diferença, sabia? A gente se ouvir, a gente se trocar. Mesma região. É o que eu estava falando lá atrás, quando a gente falou de palestinos, israelenses. É um conhecer o outro, é um saber o desejo do outro. Tem que conviver, também mesmo território. Todo mundo tem que conviver. Isso se aplica também na questão do racismo, né, professor? Se aplica. O branco não conhece o preto não quer saber do branco, porque não se comunicam, um não entende a necessidade do outro. E o Estado precisa trabalhar em cima disso, né? E essa questão do racismo, por exemplo, a questão do racismo é, por exemplo, uma abordagem policial, né? Então, por exemplo, tem que ter um protocolo em que não seja suspeito só a questão racial. Isso é importante. E aí isso é um processo de treinamento. Que não se olhe para a cor. Não se olhe para a cor. Isso é importante. Não se olhe nem para a cor, nem para a classe social. Não, isso. É isso aí, protocolo. Como é que eu ajo? Fez o quê? Como é que é o procedimento? Algema? Então é para todo mundo. Para todo mundo. Vai pro camburão? É todo mundo no camburão. Não é sentado, para todo mundo sentado. É sem algema que não oferece risco, sem algema. Não pode ser um algemado, outro não ser algemado. É estranho. Mesma periculosidade, um é tratado de uma forma, outro de outra. Aí você pensa que estótico racial, um é branco, outro é negro, e fala, algo aí está estranho. Algo está estranho. A gente vê esses casos. Sim, né? Esses casos acontecem muito. Evidente. Indiscutível. Tá ali. E que bom que está sendo discutido, ainda que haja muita resistência. Sim. Mas tem que falar sobre isso até para poder falar assim, vamos mudar o protocolo. O protocolo vai ser igual para todo mundo. Então, todas as pessoas têm seu tratamento, até porque se não ofereceu resistência e está sendo sob suspeita, não é um tratamento, não deveria ser, mesmo se fosse culpado, truculento, a depender, um tratamento com truculência. A pessoa vai ser reportada ao local, vai dar o depoimento. Não é para ter violência nessa hora, né? Um ato de violência. Então, acho que é isso. Vamos conversar sobre isso no terceiro ato? Vamos. Vamos lá. A ideia aqui é ficar à vontade. É outro ritmo. E a proposta é a gente não se olhar. Não? A gente já se olhou, a gente já se conhece. Tudo bem. A gente vamos olhar para ali, né? Olhar para dentro, para onde a gente puder, olhar para o coração. A proposta é justamente eu não te ver porque eu quero te ouvir só. Lembra que a gente estava falando? Tava. A gente falou de algumas maneiras diferentes sobre isso, né? Mas você estava falando de ouvir lá dentro, e depois a história do tato, a coisa da falta de luz, a falta de roteiro. Aqui eu queria propor, assim, não tem um propósito e não tem uma convenção. A nossa conversa é deitada na rede, como se a gente estivesse lá no meio do sertão, ou lá na África. Sim, na rede. Se a gente estivesse lá na África, com árvores aqui em volta da gente. E aí eu queria retomar um assunto lá atrás, que a gente começou na cozinha, que é um assunto que é muito importante, que precisa ser falado, que incomoda muita gente, mas que tem que ser trazido sempre. Porque se não for trazido, nunca vai ser resolvido. A questão do racismo no Brasil. Teve um livro que foi publicado há alguns anos atrás, um livro do Ali Kamel, diretor da Globo. Sim. Você lembra desse livro? Dizia, não somos racistas. Não somos racistas. Como é que você recebeu essa afirmação?
Poxa, é uma afirmação que ela não, vamos dizer assim, ela cotejada, comparada com a realidade, ela não se sustenta. Os dados mostram isso, né? Os números mostram isso. A gente tem muitas evidências, sim, o racismo existe. E tanto que, se a gente fizer uma pesquisa popular, como já foram feitas, a população vai dizer, sim, existe racismo no Brasil. A sociedade brasileira é racista. A gente sabe em várias áreas. No campo da segurança, saúde pública, na educação, né? A gente sabe isso, está ali. Então tem uma hipótese teórica, que é a do Frantz Fanon, para a questão do racismo. Qual é? Para o Fanon está lendo Freud, está pensando com Hegel, ele coloca isso no âmbito da sexualidade. Ele é contemporâneo? O Fanon, ele nasceu em 1925, né, e faleceu no início dos anos 60, né, ele antes dos 40 anos, né, faleceu, partiu cedo, e martinicano, que fez outra colônia francesa, né? Outra colônia francesa. Psiquiatra, e o trabalho dele mais conhecido, dos mais conhecidos, é Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu até tive a felicidade de fazer a apresentação da edição brasileira de Alienação e Liberdade. Tive essa honra, né, de fazer essa apresentação do livro, desse trabalho dele. E o Fanon, ele fala sobre uma fantasia erótica. Olha que coisa, a formulação dele. A formulação é uma fantasia erótica, ele dá exemplos, né? Ele fala de relação interracial, ele fala que tem muito de fetiche e fantasia sexual. A população branca que não conhecia, né, a população negra, então tinha um fetiche sobre isso é do encontro do português com o negro que veio da África. Isso, desse encontro geral, né, dessa Europa com a África. E aí na América Hispânica toda. Então, toda essa fantasia estava colocada. Tanto que ele pega os casos na França, ele pega 2 casos de relatos de mulheres brancas que ficavam muito excitadas a ter contato com um homem negro, e de homens brancos muito excitados com mulheres brancas. Uma fantasia erótica. Com mulheres negras. Com mulheres negras, homens brancos. No campo erótico. Então essa fantasia erótica estava ali. Só que ele vai pegar um caso dos assassinatos nos Estados Unidos de homens negros no Sul, enforcados. Ele observa, além de serem enforcados, eram castrados. Tinha uma fixação fálica. Ele fala, por que vai enforcar e tem que castrar? Porque castrar tinha a ver com essa fantasia em torno do órgão sexual. Então ele vai pensar que no imaginário, do ponto de vista, né, do aparelho psíquico, o que tem é que as culturas europeias, a cultura que se chama de culturas brancas, elas vão se organizar de um modo narcísico que joga no outro tanto o desejo como as suas sombras. E isso tem a ver com justamente a experiência colonial, que é uma fantasia de colonizar, uma fantasia de transformar o outro em instrumento, que é ferramenta de trabalho, que é a escravização, ou de uma peça eliminável, então como o Velho Oeste americano, onde os nativos, indígenas locais foram ali, né, um genocídio foi feito, né, contra os povos ali originários da região, e a escravização dos corpos negros e também o seu abuso sexual, o abuso desses corpos. Então, é uma questão de ordem, digamos assim, que é de ordem afetiva. A partir de uma dimensão que ele fala de uma psicopatologia, o Fanon, ele fala da patologia do branco, fala que tem uma patologia da população negra que sofre racismo, mas ele fala de uma patologia branca que é uma dificuldade em lidar com a sua própria humanidade. É como se fosse uma fantasia de hipervalorização que faz com que haja uma superestima. E aí, quando se vê frente a isso, que essa humanidade é tão humana quanto a de qualquer outro, isso se transforma numa necessidade de reação. Exterminação do outro, controle do outro. Então, todo esse controle, nós somos escolhidos. Aí tem a fantasia de serem os escolhidos. Então, essa é uma... Então, quando o Campbell vai dizer isso, vou dar um exemplo por quê. A questão do racismo é imaginário. Ele tem a ver com o nosso imaginário. Nesse nosso imaginário, a gente fala de jogador de futebol. Temos muitos jogadores negros, mas temos poucos técnicos negros. Porque, como o técnico é o espaço cerebral, você tem menos disponibilidade de aceitar que esse comando seja de um corpo negro.
E o corpo branco está nesse comando. Não lembro de nenhum treinador negro atualmente. Tem algum? O Roger Internacional. Também não conheço tanto futebol assim. Sim. Mas são poucos. São poucos. Sem dúvida são poucos. Para você ver que não lembra. Por que são poucos? Porque esse lugar do comando, o lugar da formulação abstrata, formulação intelectual. Numa sociedade plural e livre, as pessoas vão ser avaliadas por serem quem elas são. E aí você pode ser uma pessoa indígena, negra, asiática, o que for, e ser alguém que atua bem numa determinada área. Porém, quando a cor é um elemento, quando a questão racial, étnico-racial é um elemento, isso já vai o quê? Coloca a pessoa em desvantagem. Então, homens negros, mulheres negras que querem aspirar à carreira de técnicos, eles vão ter menos aparato, menos suporte. Eles vão ser mais julgados nos seus erros. Isso não mudou? Não mudou. Isso é da ordem do imaginário. Vou dar outro exemplo. A gente pega no mundo da cozinha, da culinária. O mundo da culinária é um universo feminino. A gente até falou sobre isso. Mas muitos chefes homens surgiram recentemente. Surgiram. E até tem, de repente, e quando a gente fala de chefes homens, tem até mais chefes homens. De sucesso. Com estrela Michelin, o que eu acho? Tem a ver com prestígio. Quando dá prestígio, mais status e recurso, a questão de gênero e raça, ela acaba entrando. Tem menos chefe negro do que branco? Tem menos. Sem dúvida nenhuma. De cozinha. Menos badalados, então, menos. E aí, só que a gente pensar o cardápio brasileiro, são mulheres negras e indígenas que fizeram esse cardápio. Só que quando a gente pensa no que quem tem mais sucesso com isso, não quer dizer que não possam ter ótimos chefes, homens brancos. Mas por que será que essa área, que é uma área, um universo muito feminino, a probabilidade de sair desse universo que tem uma mão de obra feminina maior, a gente pensar quem cozinha mais, né? Por que os homens que têm mais sucesso e projeção? Por que, vamos voltar à questão do racismo? Porque tem tantos jogadores negros, mas esses jogadores negros, quando se aposentam, nem todos viram técnicos de futebol. Uma boa parte não vira, ou tem menos oportunidade. Há uma recusa da sociedade. Há uma recusa. Tem todo um aparato. Então o racismo ele é estrutural nesse sentido. Ele é sistêmico também. Tem um sistema que ele, por si só, ele lança mais luzes sobre os defeitos de pessoas negras nessas circunstâncias. Se cobra mais perfeição. Né? Então essa é a questão. O erro não é tolerado. Não é tolerado. Nesse sentido, os Estados Unidos, que tiveram guerra, que teve um racismo muito mais aflorado, um enfrentamento muito mais claro entre brancos e negros no passado, eles estão melhores do que a gente nessa perspectiva do crescimento da população negra na sociedade, ou é só uma ilusão também? Eu acho que não dá para comparar o que é melhor, pior exatamente. Tem muitos estudos sobre esses comparativos, né? Mas como é que eu vejo? Eu vejo que tem uma classe média negra nos Estados Unidos que é mais significativa em termos comparativos com a nossa. Eu acho que a classe média negra no Brasil, né, do ponto de vista comparativo, é menor. A atriz Adriana Lessa, não sei se você conhece, ela esteve aqui e ela lembrou que quando ela era pequena, ela assistia a série do Bill Cosby, que era uma família negra nos Estados Unidos. A gente nunca viu isso acontecer aqui, eu não acho que não, né? Então algumas coisas me parecem que eles conseguiram mais... Sim, sem dúvida. Abertura, mais resolver melhor, eu não sei, ainda que haja inúmeros problemas do racismo, não, seja em relação muito grande à oportunidade, porque você tinha sistema educacional que atendia a população negra. Então você tem pessoas que formavam medicina isso no século XX nos Estados Unidos, pessoas negras, formavam em direito, porque como você tinha e aí algumas regiões tinha justamente, isso dos Estados Unidos inteiro, né, tinha a segregação racial, isso fazia com que tivesse que ter estruturas para a população negra. Então você tinha comércio local, você tinha regiões que tinham as universidades negras que já foram criadas. Então você tinha que formar um aparato. Então você vai ter pessoas que são a quarta geração de médicos negros nos Estados Unidos. No Brasil isso aqui é muito menor. Ou quase não tem, assim, de famílias negras, né, que tem o mesmo padrão, né, de longa duração de famílias brancas. Então isso está dado. Então essa afirmação não somos racistas não procede, né? Não procede. Não é porque a gente queira que o racismo ele está aí, está visto, está olho nu, né?
Tem uma pergunta que eu sempre quero fazer, mas eu acho que eu preciso fazer para alguém muito qualificado e com você eu me sinto à vontade para perguntar. Eu tenho a impressão de que, acho que não é uma impressão, acho que é um fato. No Brasil, algumas décadas atrás, a gente tinha uma visão de cor e raça, vamos chamar assim. Eu nem gosto da palavra raça, porque eu acho que modernamente não existe, só existe a raça humana, né? Eu entendo assim, mas bom, isso é uma percepção minha. O fato é, a gente antes aqui tinha a valorização do que se chamava de mulata. Eu entendo que essa palavra carrega problemas. A gente tratava as diferenças de cor como uma matiz e não como ou é branco ou é preto. Tanto que o Caetano Veloso, na década de 90, fez uma poesia falando dos americanos, em que ele dizia: para o americano, branco é branco, preto é preto, e a mulata não é a tal. Sim. Ou seja, para o brasileiro já não era assim naquela época, a gente não vinha dessa maneira. A gente compreendia, e aí eu trago o Gilberto Freire para a conversa, que todo branco tinha um pouco de negro e todo negro tinha um pouco de branco no Brasil. A gente mudou a maneira de entender isso. Eu pergunto, isso foi positivo? A gente está pensando mais parecido com os americanos nisso de que o branco é branco e o preto é preto. Isso não separa mais, professor? O separar. Do que se eu entender que tem mesclas, que nós somos mais misturados do que parece? Do ponto de vista de genético, todas as pessoas são misturadas. Acho que não tenho dúvida em relação a isso, né? A gente pode falar disso. O termo raça é um termo sociológico, né? Lógico, a gente fala manga fruta e manga camisa. Na sociologia, né, nas ciências humanas, raça é uma categoria sócio-histórica, né? Então a gente está falando de uma categoria que tem a ver com o fenótipo e como essa população, a partir do fenótipo, quais são as posições sociais dela. Então, quando a gente fala no Brasil, tem 5 categorias de cor-raça, né? Branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Do ponto de vista demográfico, essas categorias ajudam a gente pensar política pública, na verdade. É só para pensar. A gente vai dizer assim, por exemplo, qual é a cor-raça, usando o IBGE, né, da população em situação de rua. Então a gente sabe que tem mais pessoas pretas e pardas do que pessoas brancas. Então isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer que tem um histórico, tem um componente étnico-racial que interfere ou é um quesito importante para entender abandono, falta de emprego, falta de moradia. Então, para a gente entender política pública, é muito mais por isso. Porque do ponto de vista genético, todas as pessoas são humanas, misturadas. Eu pergunto do ponto de vista humano. Sim, mas o problema é que politicamente, por exemplo, vamos supor, tá eu e você, a gente está dirigindo um carro comum, um carro SUV. Eu vou ter mais chance do que você. Vou te contar uma história que aconteceu comigo com 23 anos. Nada demais. História que eu já acho que eu contei alguma vez. Estava com um amigo meu, André Carone. E a gente fazia mestrado junto, Federal de São Carlos. E ele estava falando sobre... A gente foi morar na cidade. Eu morava no Rio, ele em São Paulo. Fomos morar na cidade. Ele foi comer alguma coisa à noite. Aí ele comentando, como é Rio de Janeiro? Eu falei, o Rio é aquilo, né, cara? Só que, né, sou um jovem negro, polícia, muitas vezes sou parado. Ele falou, nunca fui parado pela polícia. Parece um filme. Ele fala essa frase, vem um carro de polícia, liga a sirene, fala, encosta a mão na parede. Ele falo, é branco. Ele branco. Eu negro, ele branco. Eu falo assim, bota a mão e fala, boa noite, sim, senhor. Por favor, vamos fazer. Siga o protocolo. Falei pra ele, baixinho, revistar a gente. Ele nunca tinha sido parado pela polícia. Ele estava comigo uma noite em São Carlos, polícia. Parece uma cena de filme. Porque aumenta esse tipo de oportunidade. Então, eu, jovem, fui revistado e já fui revistado, tudo bem, protocolo, segurança. O policial parou e perguntou se você é músico, para mim. Ele não perguntou para o homem branco se o homem branco é músico. Eu tenho um carro SUV, tudo bem. É músico ou é jogador de futebol? Jogador de futebol, é isso aí. Percebe? Porque você não pode ser outra coisa, pode ser médico. Então, tem um imaginário de que você não teve ou não tem, né, realmente acesso aos bens culturais, né, acesso às riquezas. E esse julgamento é parte do fenótipo. Então, a questão fenotípica, ela ajuda a pensar nisso. Então, quando a gente politiza o debate, quando o debate vai ser politizado, a gente vai pensar muito que o fenótipo, ele dá um pertencimento, que é o personagem que você faria há, tipo, 200 anos atrás, né? Quem seria quem? Quem podia fazer o Pedro II, ou quem podia fazer Zumbi dos Palmares? Quem podia fazer o feitor? Quem podia fazer quem nessa hierarquia social? E o seu lugar em relação ao reconhecimento. Então, essa questão do reconhecimento, tem até um programa que eu não
que era assim, quem é o verdadeiro advogado? Tem um programa, que eu não vou lembrar agora o nome, que bota várias pessoas e uma fala a verdade. Quem é o médico? Quem é o verdadeiro advogado? Quem é o advogado? Quem é o publicitário? Quem é... E as pessoas vão vendo pela aparência. E a questão étnico-racial ela determina, porque isso é o nosso inconsciente coletivo. Então é mais complexo do que isso, do que uma coisa a olho nu. Por isso que eu acho importante sempre que os especialistas falem. Eu acho que é muito importante, né? Os especialistas poderem ser ouvidos nos campos. Eu mesmo, eu conheço o tema do racismo, mas não é meu assunto de pesquisa, por exemplo. Mas eu obviamente conheço porque, né, sou um homem negro, nascido no Brasil, e é um assunto do qual eu sou de um laboratório, estudo os afro-brasileiros e indígenas na faculdade, sou desse laboratório, que é um laboratório de pesquisas, que reúne vários grupos, né, de pesquisa da universidade, sendo que eu estudo relacionamento, mas as questões que eu estudo, eu trago culturas africanas, cultura indígena, é sempre muito importante, né, trazer pesquisas que são feitas fora do continente da América, no continente africano, por indígenas. Eu me preocupo com a diversidade, eu acho que isso enriquece mais. Agora, eu acho que os especialistas já estão dizendo há muito tempo que para a gente corrigir isso, a gente tem que ter uma noção onde as categorias sejam mais politizadas. Elas saiam de uma esfera, de uma fantasia que é do campo interrelacional, da relação interpessoal. Que é uma fantasia dos sociólogos do século passado? Porque é uma fantasia de que ela tinha ali um racialismo, né? Um certo papel, do tipo, pessoas negras são melhores em tal atividade, pessoas brancas em tal, pessoas asiáticas em tal. Tem uma fantasia em torno das suas habilidades, a parte do pertencimento étnico-racial, né? Então acho que isso é um fator. Por exemplo, você não precisa... então é isso, né? Tem um estranhamento. Tem um estranhamento se alguma coisa parece que é um universo branco, né? Civilizado, europeu, e é uma coisa que são no universo africano. Então a gente ainda opera nessa fantasia. E aí acho que o Achille Mbembe, ele fala muito bem, né? Ele vai dizer muito bem na Crítica da Razão Negra, ele fala como é que essas fantasias elas operam no nosso imaginário. Eu acho que isso é interessante. Então esse é o problema. Então o movimento negro, a demografia, os estudos demográficos estão usando 5 categorias de cor-raça para poder entender melhor esse fenômeno das relações sociais, interraciais, raciais no Brasil e implementar política pública. Porque se eu não tenho os dados corretos, eu não consigo implementar política pública. E aí se eu tenho 50 mil cores, branco azulado, branco não sei o quê, branco mais queimado de sol, negros, isso, já eu começo a dispersar, não consigo reunir dados. Então, sim, sociologicamente, a gente precisa ter os dados. Aí não tem como fazer política, não tem como fazer política pública, nem entender essa questão. É muito mais... Eu entendo perfeitamente, entendo e vejo todo o sentido da sua explicação, perfeita. Eu só me pergunto, e assim, eu não sou... a palavra final jamais seria, sim, nem sou a única voz que vai falar sobre isso. Eu me pergunto por que a gente acaba criando um afastamento. Eu sinto que a gente afasta quando, por exemplo, o filho de uma pessoa branca com uma pessoa negra, o que essa pessoa é? Depende muito do fenótipo. Se ela parecer, como a gente chamava antes, de morena. Então, acho que o fenótipo, essa é uma boa questão, né? Essa questão, a gente tem hoje, como as pessoas se auto-identificam, acho que isso é importante, como a pessoa se sente, como você se sente, né? Então, como você se enxerga étnico-racialmente. Mas aí vai ser ou branco ou negro. Não, no Brasil a gente tem preto, pardo, amarelo, indígena e branco. Essas 5 categorias de cor-raça, IBGE. E pode se identificar com uma dessas 5. Né? Preto, pardo, amarelo, indígena ou branco. Assim, eu só coloco a questão, eu não tenho a resposta, se isso, sim, não agrava no futuro a separação. Se essa categorização tão segmentada não acaba afastando mais. Essa é a minha dúvida. Então, é porque essa categorização, que é a categorização oficial, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela ajuda justamente a contar a população. Não, entendi a questão política e de políticas públicas, está claríssimo, claríssimo. Eu falo do ponto de vista humano, realmente, das relações sociais, se isso não acaba aumentando o abismo. É uma dúvida que eu tenho.
Não, acho que não. Acho que até, por exemplo, uma questão vai ser importante. As pessoas brancas falarem que são brancas. Por que que acontece? A gente, quando entende que tem um privilégio, isso ajuda a gente a pensar uma sociedade. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Numa sociedade machista, nós homens temos mais oportunidade de ficar descansando quando chega em casa. Menos trabalho doméstico. É um privilégio de gênero, né? Homens dedicam menos horas ao trabalho doméstico. Os números mostram isso. Pessoas brancas, homens ou mulheres, pessoas não binárias, população LGBT, pessoas brancas, elas vão ter mais oportunidade em relação ao seu trânsito social. Então, por exemplo, você vai ter, geralmente, os números vão mostrar, pessoas pretas e pardas têm mais chances de ser seguidas na loja. Teve um grande mercado, mais de um grande mercado no Brasil. Seguidas pelo segurança da loja. Pô, teve um caso no mercado, um homem que foi assassinado porque entrou com um cachorro no mercado para entrar cachorro, homem negro. Então, todos os casos mostram que são pessoas pretas e pardas. Isso mostra alguma coisa pra gente, entendeu? Isso detecta que algo está acontecendo. Então, as balas perdidas, elas geralmente mais pessoas pretas e pardas. Os números são muito... Isso mostra que ela não é perdida? Não mostra que ela não é perdida. Mostra que é mais fácil que o luto sobre um corpo negro seja menos chorado publicamente. Isso está no nosso imaginário. E aí tem a ver com o fenótipo das pessoas. Existe um fenótipo que ele, digamos assim, ele mobiliza mais solidariedade. É o fenótipo branco. Então, por exemplo, teve um programa nos anos 90, um programa de TV, que foi dado um prêmio, foi dado uma casa para uma família que estava na rua, uma família branca. E aí foi dito, pô, essa família que tem um aspecto tão assim, angelical. Então, assim, tem muitas famílias negras nas ruas, só que elas não são vistas como famílias brancas que estão na rua, elas destoam. Não são vistas como angelicais. Não somos como angelicais. Então está no nosso imaginário. Por isso a gente vai ter que falar sobre esse assunto se a gente quiser resolvê-lo e as pessoas serem analisadas pelas suas capacidades. Eu vou contar uma história aqui para você. Essa vai te falar agora, 22 anos de idade, fazer mestrado, contar aqui agora. Eu falei, poxa, falando do racismo, tem que falar essa história. Faço um seminário, sou o último da turma a fazer um seminário. Um professor, assim, muito respeitado. Você fazer uma exposição para a turma. Fazer mestrado, filosofia, e era uma aula de filosofia moderna, um texto denso. Todo mundo faz o seu seminário. Eu sou para apresentar o seminário. Você é o único negro? Único negro, único negro. Fala pra você, realmente. Anos 90, fui no mestrado e tal, né? Hoje, obviamente, mudou muito. Na minha turma, realmente, só tinha eu de negro. Aí todo mundo olhando muito assim, eu chego, você faz o seminário. Aí eu saio do seminário, aí um colega fala assim pra mim, tô impressionado. Seu seminário foi muito bom, seu seminário. É porque pra mim, né, alemães são bons filósofos, judeus são bons economistas e negros são bons músicos. Mas o seu seminário foi o melhor da turma. O que você disse? Eu fiquei sem palavras. Acabou que a gente me afastei dessa pessoa. Fui tomar meu café, achei ali, porque assim, olha só, essa foi a frase que ele disse. Ou seja, judeus são bons economistas, alemães são bons filósofos, muito filósofo alemão, né? Incríveis, né? Conheci disso, já como Nietzsche, que é um filósofo, né? Um divisor de águas e tal, tantos. E negros são bons músicos. Ou seja, por questão de era nacionalidade, era etnia, era raça, tudo muito misturado, mas tinha só o que é estereótipo. Uma pessoa pode ser boa música sem ser negra, pode ser. Não existe isso, né? Obviamente. Ele falou isso querendo te elogiar. Isso aí. Eu queria te elogiar. Você fez um ótimo seminário. Isso te magoou. Isso me deixou consciente de que eles estavam achando que eu não sabia, que eu estava lá, que eu não sabia para estar no mestrado. Né? Como um jovem, como outros jovens que estavam no mestrado na turma, eles falam assim, será que que eu achei? Eles estavam sob a desconfiança. Eu estava sob o signo da desconfiança. Será que ele realmente sabe filosofia? Que é a mesma coisa do policial que escolhe o menino preto para ser preso. Porque sente desconfiança. Então essa desconfiança é na população preta e parda. Quando a gente afirma esses números, faz uma política para intervir. Que pode ser curso, pode ser workshop, formação, pode ter material para que o policial entenda que não é. Pode ter uma... Gente, você não conseguiu ouvir essa pessoa só porque a população negra, a pessoa negra. Então acho que isso vai criando, sabe, um universo. Então tem uma discussão que o mundo um dia vai ser pós-racial se a gente conseguir vencer isso tudo. E aí as pessoas não vão ser mais julgadas pelo seu fenótipo, pelo seu tom de pele, pelo seu cabelo,
E aí esse mundo vai ser um mundo real. É uma teoria que fala esse mundo pós-racial. Professor Renato Griot Nogueira. Obrigado. Muito obrigado pelo seu conhecimento, pela sua companhia, pela gentileza de ter vindo aqui. Foi muito bom, aprendi muito hoje. Poxa, espero que você volte um outro dia. Eu voltarei. Poxa, muito obrigado. Que alegria, que beleza isso aqui. Um prazer muito grande te receber. Poxa. E aí, você tá curtindo Em 3 Atos aqui na TMC? A nossa conversa tava boa, né? Tava tão boa que foi ainda mais longe. Então, se você quiser continuar assistindo, é só ir até o YouTube da TMC, o tmc.360, e lá você entra na playlist do Em 3 Atos. Eu sou Rodrigo Alvarez e espero você pra gente continuar esse papo.